Salve! Muito boa noite. Pois é, nós estamos ainda vivendo esta fase difícil da pandemia e o debate longo sobre a vacina, a campanha de vacinação e a participação da iniciativa privada, exatamente na imunização dos seus funcionários e ainda o mercado paralelo não, o mercado privado de vacinas. São as clínicas e hospitais particulares. Na segunda-feira, aí muda no Congresso Nacional o comando, as eleições para os presidentes da Câmara e Senado. Nós aqui no Frente a Frente, excepcionalmente numa sexta-feira, falando de política que muda a sua vida. Hoje, aqui nessa mesa redonda, o deputado Osmar Terra. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida. Eu agradeço. Muito boa noite. Uma honra estar aqui com vocês. Isso aí. Também aqui comigo a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite para você que nos assiste. E, como você viu, essa semana aí decisiva para quem será o futuro presidente da Câmara. E estamos com essas questões, como o Zé Maria já lembrou muito bem, relacionadas às vacinas. Por enquanto, os laboratórios dizem que só vão vender para governos e organismos multilaterais. O presidente Jair Bolsonaro deu um recuo aí muito grande, passou a defender a vacina. E, deputado, o senhor que é médico já está há muito tempo no Congresso, o senhor é deputado desde 2001, se não me engano, ou seja, tem aí uma larga experiência parlamentar, já foi secretário de Saúde, já foi ministro da Cidadania, ministro do Desenvolvimento Social. A vacina funciona? É a saída para esse momento? Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu coordenei enfrentamento à pandemia, né, pelo menos o H1N1, estudei muito essa questão. Não há nenhuma pandemia que termina com vacina. A vacina demora, nós vamos chegar aí em metade da população brasileira mais lá perto do fim do ano. Né? Então, não é ela que vai terminar. O que termina com o surto, né? O surto, não com o vírus. O surto pandêmico, que é aquela quantidade enorme de casos num espaço curto de tempo, isso que termina é a imunidade que o próprio vírus gera, né, nas pessoas. Né? E a imunidade natural. Tem gente que tem imunidade natural e não pega. Né? Então, tu vê mesmo em famílias que estão convivendo juntos, lá uns 3 pegam e 2 não pegam. Né? Então, quando chega a 80%, 85% da população com imunidade natural somada à imunidade que o vírus provocou, que é uma vacina, né? Quem pegou está vacinado de alguma forma, nós chegamos aí termina, o vírus não consegue mais contaminar, é um processo natural e ele desaparece. Né? Foi assim que aconteceu com a gripe espanhola, com a gripe asiática, que foi uma pandemia que matou mais do que a do coronavírus. Foi assim com a gripe Hong Kong, foi assim com a gripe russa, que são as pandemias que nós tivemos, assim, mais importantes que nós tivemos no último século. Né? E foi assim com a H1N1. A H1N1 terminou em setembro, desapareceu o vírus em setembro de 2009 e a vacina só veio em 2010, né? em maio de 2010. Essas vacinas, claro, foram feitas às pressas, né? Não foram testadas de uma maneira mais adequada, que normalmente precisa testar bastante para ver. Porque, o que é a vacina? A vacina é o vírus injetado na pessoa. Né? Tu provoca a doença na pessoa com o vírus mais atenuado, ou com o vírus inativo, que ele não consegue se reproduzir dentro do corpo. Né? Mesmo assim, tem vacinas que até hoje o vírus não se tem certeza. A febre amarela, por exemplo, ela pode matar. A vacina da febre amarela pode matar. Em cada 400 mil pessoas que fazem a vacina, uma morre da vacina. Né? Então, a vacina é uma coisa complicada, ela precisa de muito teste, né? Ela precisa ser bem testada. Né? Essa foi feita, essas todas que estão aí foram feitas com muita rapidez. Pode ser que tenha alguma consequência, mas eu acho que é válido, a vacina é válida, tem que fazer. Por que a vacina contra a AIDS não foi desenvolvida e não se consegue? Qual é a diferença dessa mutação do vírus? É que a vacina da AIDS, ela tem um processo evolutivo que levou ela a atacar quem produz o anticorpo. Então, a vacina não, a AIDS, né? O vírus ataca justamente a célula que deveria defender o organismo. Né? Então, é mais difícil desenvolver uma vacina. Eu acho que teve pouco investimento em vacina. Dá mais dinheiro investir no remédio. Né?
o complexo de remédios, os 3 remédios que se usam para a AIDS, eles têm produzido... antirretroviral, né? Exato, os antirretrovirais produziram um impacto E grande. por que, nesse caso, em vez vida, de remédio, não se desenvolveu e apostou em vacina em vez de cura? Porque o remédio dá mais dinheiro para os laboratórios. Não, me refiro nesse caso da pandemia Nesse do caso novo coronavírus. do Covid. No Covid? Sim. É porque está se discutindo se esse tratamento precoce funciona. Eu acho que os médicos que estão usando dizem que funciona, né? Eu acredito nisso. Agora, deputado, é tratamento precoce ou atendimento precoce? Porque o que se diz é que começou a sentir os sintomas, as pessoas devem procurar logo eu sou dessa médico. Opinião, claro. E, a partir daí, o médico que atender essa pessoa é que vai dizer que remédio tem que tomar. No meu caso, por exemplo, mandou tomar azitromicina e hidroxicloroquina. Quando eu percebi que estava sem olfato, eu procurei um médico que me passou esses 2 medicamentos e eu tomei. Agora, cada caso é um caso, é preciso ter o histórico do paciente para determinar o tratamento e não é bem tem que começar a sentir sintoma para ter tratamento, aí não é mais tratamento precoce, é tratamento normal mesmo. A hidroxicloroquina, por exemplo, que até pelo presidente falar virou um case político, né? Infelizmente transformaram isso numa questão política, mas ela foi um dos medicamentos que fez mais efeito in vitro na epidemia do SARS e de 2003, que foi o antecedente desse, né? Era o coronavírus, mais letal do que esse, que deu uma epidemia na Ásia, pegou no Canadá, entrou no Canadá, que tem uma população oriunda da China grande, né? E parou. Aconteceu a imunidade de rebanho, de repente sumiu, né? Até por ser um vírus mais agressivo, isso é uma coisa que acontece na natureza. Os vírus mais agressivos tendem a não durar muito, e os vírus menos agressivos tendem a contaminar mais gente, né? Então, se usou in vitro hidroxicloroquina. Foi o único que fez efeito in vitro, que impediu a multiplicação do vírus. Então, se pensou, por que não a hidroxicloroquina como medicamento? Ela não... mas a hidroxicloroquina pode matar na dosagem que é feita no tratamento precoce, não tem perigo de matar, não tem risco nenhum, né? Se é assim, por que não usar, né? Vai ficar sem usar nada, vai ficar só com a dipirona, né? Eu acho que... O recrudescimento da pandemia em regiões, assim, principalmente do norte ali, na região amazônica, Pará, o que está acontecendo por lá? Porque tem muita gente dizendo que nós, no Brasil, poderemos ser, né, daqui a alguns dias, o que hoje é Manaus. Eu não acredito muito nisso. O que aconteceu no Brasil? O vírus entrou... Eu acho que é muito interessante, as pessoas não fazem essa análise, né, não têm feito, entender o que aconteceu na China no começo. Por que a China só tem 4.000 mortos? Porque escondeu metade? Hein? Foi isso? Escondeu metade os números ou realmente... Não, porque o vírus saiu dali, entendeu? Ele só tinha um lugar no mundo que tinha o vírus. Então, eles cercaram, bloquearam, né, fizeram uma coisa muito rigorosa, um bloqueio muito rigoroso. As pessoas... Em 76 dias, o vírus aumentou o contágio na província de Hubei, terminou e acabou. Não tinha vírus em outros lugares. Mas na o vírus, China? Na China. O vírus tinha saído, de alguma maneira, pelo comércio com a Itália. Aí começou na Europa, né? Ressurgiu lá na Europa numa quantidade e com agressividade grande, porque pegou uma população idosa, muito frio, né? Norte da Itália, o sul não teve, né? Então, o vírus começou a caminhar pelo mundo, né? No Brasil, ele entrou por vários lugares diferentes. Ele entrou no Rio de Janeiro, pelo turismo e pessoas... A maioria das pessoas não sente nada, está contaminada e não sente nada, principalmente nos primeiros dias, né? Depois vem no São Paulo, Nordeste, que tem linha direta com o norte da Itália, de voos diretos para o norte da Itália, Ceará, Fortaleza. Pernambuco tem voos para Madrid direto, né? Então veio por lá. E a Zona Franca de Manaus. O grande disseminador no norte é a Zona Franca de Manaus. Tu chega em qualquer hotel em Manaus, é só estrangeiro, não tem... tem poucos brasileiros, principalmente chineses. Os chineses não têm culpa, eles estavam, nem sabiam que estavam com o vírus, né? Então, quando entra em vários lugares ao mesmo tempo, é muito mais difícil controlar. Tu tenta bloquear aqui, aumenta lá, e não consegue, né? Na verdade, aí tu tem que administrar, tem que conviver com a epidemia, tem que tomar os cuidados, guardar a distância.
e levar a vida. Mas a cepa agressiva é porque a cepa é mutante, ela é uma mutação, não é um vírus novo. É um vírus, o mesmo vírus com mais capacidade de contaminar. Com novas propriedades, né? É. E é uma seleção natural, um vírus. Exatamente. Um vírus que tem a possibilidade de transmissão maior, ele sobrevive e reproduz. Os vírus uma epidemia, quando ela dura um tempo maior do que o previsto, normalmente ela dura algumas semanas, 15, 14, 13 semanas, né? Que foi o que aconteceu na China. Na China e na Coreia, foram os primeiros lugares do mundo. Até a gente ficou otimista quando fez a conta lá, não vai morrer Sim, tanta mas lá, gente. deputado, lá eles fecharam, testaram, fizeram uma coisa que não foi feita aqui. Aqui foi todo mundo para a rua, Mas muita aqui não gente tinha achou como que não fazer. tinha, Mas o aqui menor não tinha. perigo. O senhor mesmo declarou lá atrás, isso vai ser igual a H1N1, a gente vai ter aí 900 mortes e pronto, acabou. E não foi assim, nós estamos com 218 mil mortos, um número significativo, uma situação que a gente ainda não sabe quando vai parar e onde é que vai parar. Como é que a gente sai desse imbróglio? Tá. Denise, só para esclarecer, no começo, o que eu falei foi que o lockdown não adiantava. A quarentena e lockdown, quarentena horizontal, quarentena de pessoas sadias, não adianta nada. Tanto é que tem 218 mil num país que fez lockdown e quarentena à vontade. Os governadores fizeram em tudo que é lugar, né? O Ceará, que foi um dos mais radicais... Mas não assim, né, deputado? As pessoas não cumpriram muito não esse isolamento, vamos botar a culpa no né? povo, por favor, não vamos botar a culpa no povo. Senão... Mas então é de quem a culpa? Não, eu acho que a culpa foi uma proposta baseada no medo, baseada num cálculo errado, que ia morrer 1.150.000 pessoas no Brasil. Isso ninguém fala, né? O erro do cálculo inicial ninguém fala. Quando eu falei que o lockdown não adiantava, vieram me cobrar, então quantos que vão morrer? Né? Eu disse, olha, pelo que a gente está vendo na China, a China foi 4 mil até hoje. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Mas os dados da China não são Elas confiáveis. não são confiáveis, né? Lá Mas tem isso, aí né? é outra coisa, se colocar em Mas dúvida eu os dados. concordo com o senhor que houve cálculos aí de morte até de 2 milhões. Houve cálculos de catar pessoas nas ruas mortas. Isso Os realmente não caminhões do aconteceu. exército buscar pessoas. Não aconteceu isso. Não é para acontecer numa pandemia dessa. Né? Então, o senhor acha que houve um encaminhamento errado aí no combate à pandemia? Eu acho que houve um encaminhamento errado. Os cálculos que a gente fez foi baseado nos dados que tinha. Qual é o dado objetivo que tinha para os lamarinos da vida aí falar que morreu 1.150.000 pessoas? Qual era o dado objetivo que tinha? Não tinha. O que tinha era a China e a Coreia. Até março era a China e a Coreia. Só tinha esses dois. Né? E a China com menos de 4 mil mortes, né? E a Coreia com 180 óbitos. Então, não podia pensar que ia ser uma coisa tão... Agora, o problema foi a duração, né? O vírus foi gradualmente... E não só a duração no tempo, como o desenvolvimento de novas cepas pela própria duração. O vírus foi se selecionando. Os vírus mais infectantes eu me lembro foram que o senhor disse, prevalecendo. por exemplo, no Paraná não tinha nenhum caso e escolas, universidades foram fechadas, né? No Rio Grande do Sul também. Universidades no Rio Grande do Sul. Então, né? como fecharam de uma maneira muito precoce, prolongou muito esse fechamento. E uma frase que eu costumo dizer é que o povo que decretou o fim de lockdown e de quarentena. Mas porque não apresentaram ainda nenhuma outra solução, porque a quarentena inicial era para equipar hospitais. Olha, não tem um tratado de medicina, um tratado de epidemiologia dizendo que lockdown e quarentena horizontal resolve. Não tem. Inventaram isso. Pode até adiar, né? Inventaram, pode até adiar, pode ser até pior, se funcionasse. O problema é que nem funciona, tanto é que tem 218 mil mortes no Brasil. Né? O que aconteceu foi uma velocidade diferente em cada estado. O Brasil é continente, né? Cada estado funciona como um país. Os estados do Sul tiveram meses sem praticamente epidemia, com tudo fechado. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, tudo fechado. Começou a subir no inverno. O inverno levantou, como ele levanta o contágio de todos os vírus. As gripes são virais, né? Então aumenta o contágio. E depois começou a diminuir também. O Brasil todo estava começando a diminuir quando começou a surgir essas cepas mais infectantes, que foi o caso do Amazonas, e no Sul também surgiu. É bom dizer que os estados do Sul tiveram mais casos proporcionalmente com o Amazonas no mesmo período. Quer dizer, que a partir de 15 de dezembro para cá,
o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina tiveram um volume maior de casos do que o Amazonas e não entraram em colapso, porque a rede deu conta. O problema do Amazonas é que é uma rede precária e ainda roubaram muito, né? Desviaram dinheiro. Então, o Amazonas virou um case de colapso em função disso, como já tinha virado lá em maio, né? Depois voltou, desativou os hospitais que tinha, desviaram dinheiro, compraram respirador não sei aonde, entendeu? Que não eram testados. Então, eu acho que o Manaus e o Amazonas... Manaus tem 300 leitos de UTI, Porto Alegre tem 700, Porto Alegre é uma população bem menor que Manaus, tem 700 leitos de UTI. Então, aí é uma tragédia anunciada. Ou seja, Manaus virou o exemplo do que não se faz, né? Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar por aqui, que ainda temos muitos assuntos para tratar, mas teremos mais ainda algumas coisas aqui relacionadas à pandemia e depois discutiremos a presidência da Câmara e as prioridades do Congresso para este ano. Não saia daí, voltamos logo.